todos e todas. Eu sou o José Sequim, superintendente executivo do IES. Sejam muito bem-vindos à segunda série de episódios do IEScast, o podcast oficial do Instituto de Estudo de Saúde Suplementar. Assim como em nossa primeira temporada, as gravações desse programa acontecem à distância, porque a pandemia ainda não terminou. Espero que todos estejam bem, com saúde e se cuidando. Não se esqueçam, continuem se protegendo, usando máscara, distanciamento, etc. A você que nos acompanha, faça um pedido. Siga nosso podcast em sua plataforma de áudio predileta. Mas se você preferir nos acompanhar pelo YouTube, assine o canal, ative as notificações, conheça nossos conteúdos exclusivos e deixe seu like. Você que nos acompanhou na primeira temporada já sabe, nosso podcast trata de assuntos relacionados à saúde suplementar. Buscamos, com diferentes iniciativas, olhar para as distintas faces desse importante e complexo setor. Nessa segunda série, estamos debatendo o livro Judicialização de Planos de Saúde, Conceitos, Disputas, Consequências, organizada pelo IES, em parceria com o Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais de Magistratura e com apoio da Escola de Magistratura de Tocantins, obra assinada por 20 autores. Você encontra o livro na íntegra, de forma gratuita, no nosso site www.ies.org.br. No episódio de hoje, eu tenho a honra e a grande alegria de conversar com o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, autor do capítulo Análise Jurídica de Saúde Suplementar. Ministro Marco Aurélio presidiu o Supremo uma vez, presidiu por diversas vezes o Superior Tribunal Eleitoral e ocupou também por diversas vezes, em 2002, a presidência da República na vacância do seu titular e do seu vice. Seja muito bem-vindo, ministro Marco Aurélio. É um prazer receber o senhor. Uma satisfação muito grande. E você disse bem, o ministro aposentado. Não sou inativo. Tanto não sou inativo que mantenho essa integração, essa interação com o Instituto que relevantes serviços presta à nacionalidade. É verdade, precisamos reconhecer que o senhor foi parceiro do IES já há bastante tempo. Eu acho que desde o primeiro congresso jurídico que fizemos, deve ter sido lá por 2008, 2009, por aí em Campinas, no Royal Palm, ainda me lembro. Muito, muito legal. Mas muito obrigado mesmo e muito bem-vindo, ministro. É um prazer receber o senhor aí. Então, ministro, como um dos autores desse livro, o tema abordado pelo senhor nesse capítulo vem de desdobramentos de sua participação no 9º Congresso Jurídico de Saúde Suplementar em 2019, portanto, um pouquinho antes da pandemia. Ministro, imagino que nossos ouvintes gostariam de ouvir do senhor umas rápidas pinceladas sobre o conteúdo do seu capítulo e comentar sobre sua relevância para os dias de hoje, pós-pandemia. Ministro, queremos ouvi-lo. Pandemia que ninguém esperava. Não se imaginava que poderíamos chegar a 600 mil mortos. Lembro-me que o ministro Mandetta, ainda ministro da Saúde, ele versou e alertando a necessidade de se ficar em casa tanto quanto possível e alertou que poderíamos ter um número elevado de mortos. Mas ninguém imaginava que a pandemia tivesse esse diapasão. Eu tive a participação e, graças ao grande laboratório que é o Judiciário, na feitura do livro com a entrega de um artigo. E esse artigo se baseou em algo muito caro à vida em sociedade, que é a segurança jurídica. Não se ter a retroatividade de normas estabelecidas. Não há pretexto algum que conduza a essa retroatividade. A regra, portanto, é irretroatividade.
E na bancada do Supremo, sempre que tive a oportunidade, e a minha trajetória judicante de 42 anos em colegiado julgador primou sempre pela segurança, pela coerência, né? Foi no sentido de dizer que não se pode, assumindo a posição de Estado, cumprimentar com o chapéu alheio. Vejam, nós estamos a versar a saúde suplementar. De quem é o principal dever? E a saúde é direito de todos, é direito do cidadão, diz respeito à dignidade do cidadão. De quem é o principal dever quanto à saúde? É do Estado. Mas nós sabemos que o Estado, nos serviços essenciais, ele deixa muito a desejar. Daí o surgimento da saúde suplementar, especialmente nos contratos coletivos visando essa mesma saúde. E é preciso que se observe o que é estabelecido nesses contratos. Nós temos uma relação jurídica atuarial, né? Ou seja, uma relação jurídica em que há direitos e obrigações. Se tem a contribuição para alcançar-se a saúde pública, se tem a partir de certos serviços previstos. E não se pode, posteriormente, sem que haja o reequilíbrio da equação inicial, não se pode acrescentar outros serviços não previstos e não satisfeitos mediante a contribuição. Então, é básico. E eu digo mesmo que paga-se um preço por se viver em um Estado de direito, e é módico, está ao alcance de todos. É básico observar-se as regras estabelecidas. Tem-se equação inicial, que, para ser modificada, deve ser alvo de meditação, e reequilibrando-se, como eu disse, a equação primeira. Muito obrigado, ministro Marco Aurélio. Muito bacana a sua explicação e o conteúdo. O senhor também menciona direitos fundamentais inscritos na nossa Constituição de 88, entre eles o da dignidade da pessoa humana. Portanto, o direito à saúde, que é do Estado, que é o dever do Estado, é o direito da pessoa, dever do Estado. No entanto, o seu texto faz referência a algumas deficiências na prestação desse tipo de serviço, apontando, de um lado, o rápido crescimento dos custos da saúde, que, obviamente, exigem e esgotam a capacidade financeira orçamentária do Estado, forçando a uma carga tributária, julgada pelo senhor mesmo no texto como bastante alta. E é nesse cenário que se expande a atuação da saúde suplementar, dos planos de saúde. Entende-se, então, o papel importante da saúde suplementar quando o Estado não consegue prestar assistência desejada por todos. Mas o que chama a atenção no seu texto, ministro, é outro ponto fundamental, que o senhor remete à saúde suplementar, o de equacionar a questão da carga tributária e os custos envolvidos na saúde pública no Brasil. Você poderia comentar um pouquinho mais sobre este ponto muito bem colocado do seu artigo? Nós temos uma carga tributária muito grande. Se assentamos de início que a saúde, proporcionar a saúde, é a atividade essencial do Estado, os impostos satisfeitos já visam essa prestação de serviços. Mas há deficiência, como há deficiência em outros setores, como segurança pública, né? Como educação. E aí abre-se oportunidade, isso está previsto na própria Constituição Federal, que a todos obriga indistintamente, abre-se a oportunidade de atuação da iniciativa privada, mas de forma suplementar. Evidentemente, a iniciativa privada ela não fatura impostos,
A iniciativa privada, para entrar no setor, ela tem que se valer, evidentemente, de um contrato que viabilize receita para a boa prestação de serviços. Por isso é que a irretroatividade das normas, sejam normas regulamentares da agência ou normas aprovadas pelo Congresso Nacional, pelos representantes do povo brasileiro, os deputados federais e representantes dos estados senadores, essas normas elas devem ser ditadas, como José Afonso nos ensina tão bem, para viger de forma prospectiva para o futuro. E não se pode, evidentemente, pretender, e aí seria o Estado o titular dessa pretensão, cumprimentar com o chapéu alheio, né? Evidentemente, uma coisa é o Estado, obrigado a prestar os serviços essenciais, e outra coisa é a iniciativa privada, que os presta segundo as normas do próprio plano. Já que estamos falando, então, de questões jurídicas, e conhecendo a sua longa e frutífera atuação como magistrado e no STF, imagino que mais do que 3 décadas, não, ministro? Eu gostaria que o senhor comentasse o cenário em seus aspectos jurídicos, em que é proposta e aprovada a Lei dos Planos de Saúde, a 9656, visto que, entre suas finalidades, está de estabelecer condições mais confiáveis nesse mercado, tanto para as pessoas, beneficiários, quanto para os empreendedores. A tendência é proteger-se o menos afortunado. Mas essa tendência, ela precisa, como eu ressaltei, respeitar certas balizas. Aí nós temos as balizas legais, e a norma ela admite interpretação, mas a interpretação é um ato vinculado à norma, não se pode, a pretexto de interpretar a lei, criar uma outra normatividade, e também tem-se a regência administrativa, estritamente administrativa, da agência própria da saúde, né? E, evidentemente, em se tratando de plano, se tem a premissa de que o plano foi estabelecido e o foi para ser observado, sob pena de chegar-se ao desequilíbrio a que me referi, em prejuízo da coletividade. Nós não podemos, e eu falo ainda como se estivesse na bancada judicante, depois de 42 anos, né, nessa bancada, não pode o judiciário pretender, ele em si, atuar de forma normativa, criando obrigações não contempladas no ajuste. A lei, evidentemente, Zé Afonso ensina isso muito bem, ela é editada para viger para o futuro, não de forma retroativa. E aí, toda vez que o Supremo foi chamado a pronunciar-se sobre esse princípio básico, que é a retroatividade normativa, ele o fez. E o fez tendo presente também um bem maior, que é o bem coletivo, em detrimento do individual, porventura controvertido no processo. E eu penso que é assim que nós avançamos. O Supremo, com raros pecadilhos, e nesses casos eu, inclusive, fiquei vencido, ele sempre guardou princípios, e ele é o guarda maior, o responsável maior pela intangibilidade da Constituição. Então, a última trincheira da cidadania é realmente o Supremo. A legislação é uma legislação que é sempre bem-vinda, mas para ter-se eficácia, concretude prospectiva, jamais concretude em termos de retroação da própria norma.
Vamos falar agora sobre regulação, mais precisamente sobre a Agência Nacional de Saúde Suplementar, criada logo depois da Lei dos Planos de Saúde, com competências para normatizar, controlar, fiscalizar as atividades da saúde suplementar. Eu queria fazer uma provocação, ministro, não me leve a mal. Ouve-se aqui e acolá que o juiz segue sempre a Constituição e as leis, mas que não daria tanto peso assim às normas infralegais editadas por agências regulatórias. Estaria equivocada a percepção desse povo todo? Não, não. Aí nós temos realmente uma visão que procede. O que é uma agência regulamentadora? É uma autarquia especial. E as autarquias, em geral, estão submetidas, como todos nós brasileiros, a um princípio básico, que é o princípio da legalidade. Ou seja, a norma tem que ser anterior sempre à providência a ser tomada. Isso é muito importante. É o que nos traz paz social, a previsibilidade. E nos planos de saúde, o que se pretende é justamente essa previsibilidade. Previsibilidade no que o plano de saúde encerre, quanto à assistência e quanto às obrigações daqueles que contribuem para esse mesmo plano de saúde. Eu penso que é isso, nós não podemos fugir disso, né? E toda vez que houve conflito de interesses envolvendo direitos e obrigações, o Supremo sempre preconizou a observância do que é estabelecido. Não, com certeza. No fundo, a regulamentação não pode nunca nem extrapolar, nem subtrair o que a própria lei estabelece, as competências que ela lhe dá, não é isso? Mas, ministro... A agência ela não pode substituir-se ao Congresso Nacional, né, aos deputados federais e senadores. Como uma autarquia, ela submete-se, como eu ressaltei, ao princípio da legalidade e atua considerado esse princípio. Ou seja, a agência ela pratica atos administrativos em termos de coordenação do serviço que há que ser prestado segundo o arcabouço normativo, segundo a ordem jurídica. Não, perfeito. Mas eu queria entrar num outro ponto que o senhor também menciona no artigo. Na minha experiência pessoal como gestor público, enfrentei situações em que, diante de um problema, um desafio, o servidor tendia a sugerir como solução edite-se mais uma lei. Foi o que fizemos, por exemplo, em relação às execuções fiscais, lá em 97, 98, com o intuito de acelerá-las, as envolvidas no caso da Previdência. No entanto, passados 6 meses depois de editada a lei, os demandantes haviam se esquecido dela, não estavam seguindo e obedecendo. Por isso, eu achei muito importante sua afirmação nesse capítulo, que diz o seguinte, aspas, o Brasil não precisa de mais leis para fomentar cultura de respeito às existentes, aos pactos firmados, considerado o princípio da segurança jurídica. Eis o farol a guiar a atuação no âmbito da saúde suplementar. Achei muito importante essa sua colocação, porque veio bem a calhar com a experiência que eu mesmo tive no tempo de gestor público. Pois é. Como é que nós podemos ter previsibilidade? E a vida social ela exige previsibilidade se edita uma lei já pensando em não cumprir essa mesma lei e editasse posteriormente outra, né? Nós temos uma Constituição Federal em vigor há 33 anos, praticamente, né? E aí nós imaginamos, bem, o que é a Constituição Federal? É a lei das leis do país. É o documento que se imagina estável. Mas será que a nossa Constituição de 1988, a Constituição que Ulisses Guimarães disse cidadã, é um documento estável? A resposta é negativa.
É negativa por quê? Porque nesse período, dando-se esperança vã à sociedade, não se buscando educar a sociedade, os cidadãos em geral, nós tivemos a edição de uma centena de emendas constitucionais. Eu costumo até dizer, e isso está no campo do folclore, evidentemente, que uma vez um cidadão entrou em uma livraria e buscou comprar um exemplar da Constituição Federal. E quando ele pediu ao rapaz o exemplar, o rapaz informou a ele que aquela livraria não trabalhava com periódicos. Quer dizer, não, como é que nós podemos ter segurança jurídica se temos, não um aperfeiçoamento, que o aperfeiçoamento é sempre possível, mas se temos sucessivas emendas constitucionais e temos também uma parafernália normativa enorme. Não se avança culturalmente assim. São mais de 100 emendas constitucionais num prazo de 30 anos, ou seja, mais de 3 por ano. De fato, é uma proliferação de emendas muito grande, muito forte, né, ministro? É só perguntar quantas emendas constitucionais tivemos considerada a Constituição do Japão. Pois é. Ou americana, né? Ou americana mesmo, né? Mas, ministro, para encerrar, infelizmente, nosso bate-papo, eu gostaria de destacar mensagens claras e reiteradas em seu texto relativas à vida democrática, à vida em democracias. Em seu capítulo, o senhor faz referência a palavras de Ulisses Guimarães, já citado aqui, nas vésperas da promulgação da Constituição hoje em vigor. Ele dizia que a nação queria mudar, deveria mudar, mudaria. Tivemos 30 anos de período democrático ininterrupto. Eu vejo como mais importante, extremamente oportuna a sua exortação, que devemos guardar princípios e regras, garantir o respeito à Constituição, e que o preço pago, o senhor já disse isso nessa conversa aqui, não está escrito no seu artigo, que o preço pago por se viver em democracia não chega a ser exorbitante, estando ao alcance de todos. Ministro, achei mais do que oportunas para esse momento delicado em que vive a sociedade brasileira, essas suas palavras. Ótimos esclarecimentos, ministro. Sem dúvida, a sua participação foi muito especial para nós. Agradeço novamente esse prazeroso bate-papo e por ter aceitado o convite de partilhar esse esforço, escrever esse artigo e esse capítulo para o nosso livro. Ministro, para suas palavras finais e sua despedida. Eu me encontro de alma lavada. Nada gratifica mais o homem do que servir aos seus semelhantes. Servir personificando o Estado julgador. E sempre o fiz com desassombro, com pureza d'alma. Estou participando desse encontro porque eu acredito no Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, no que ele visa o melhor em termos de Brasil sonhado, tendo-se, portanto, a segurança jurídica. Muito bom ouvi-lo, especialmente tocantes as suas palavras em relação às contribuições que o Instituto deu, pretende dar e espero que continue a dar para a sociedade brasileira. Também o Instituto vai ainda esperar contar com sua contribuição, possivelmente mais vezes daqui para frente. E, então, os nossos sinceros agradecimentos. E para você, ouvinte, que deseja ler não só esse capítulo, mas sim o livro inteiro, Judicialização de Planos de Saúde, Conceitos, Disputas e Consequências, na sua totalidade, saiba que ele está disponível no site do IES. Basta acessar www.iess.org.br e fazer um download gratuito. Tudo que o IES produz está colocado nessa nossa página, é acessível à sociedade brasileira para todos de forma gratuita. Mais uma vez, meu agradecimento a você, ministro Marco Aurélio, e a você que nos assistiu, que nos acompanha nesses episódios. Até os próximos. Até lá.
Esse episódio foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com o Covid-19.